E algumas informações que justificam e que confirmam a pujança e a competência do agronegócio brasileiro, elas têm se destacado e elas têm sido, por vezes, censuradas, principalmente nas redes sociais. Isso tem acontecido com frequência e o professor Alexandre Valente Celistre não ficou livre dessa situação. O professor Alexandre é advogado, mestre e doutorando em agronegócios e fez uma postagem numa rede social sobre dados da pecuária brasileira, de como temos uma produção cada vez mais sustentável nesse país, e foi censurado. A gente vai entender essa situação e, mais do que isso, a gente vai entender mais sobre a pecuária brasileira neste momento e entender por que essa denúncia que acabou provocando a censura partiu, obviamente, de concorrentes do mercado brasileiro. Não é isso, professor Alexandre? Muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer recebê-lo por aqui. Obrigado, Carlos. Bom dia a ti e a todos os telespectadores. Para mim, antes de mais nada, é um prazer estar aqui, muito embora seja por uma circunstância que não seja agradável, mas, de qualquer forma, estamos aqui para esclarecer exatamente essa situação que acabou criando uma polêmica que não era a pretensão quando da publicação daquele post. Até porque a publicação desse post trazia dados bastante robustos quando a gente fala de pesquisa científica, quando a gente fala de apuração responsável e da verdade sobre a pecuária brasileira, né, professor? Sim, exatamente. Até, inclusive, quando eu tive a denúncia de falso lá no Instagram, eu fiquei preocupado, mas será que tinha algum dado errado? Será que alguma coisa eu não li, deixei passar batido? E eu fui verificar e constatei que não, que todos os dados ali que estavam presentes naquele card, que tratava exatamente da questão da emissão de gás de efeito estufa pela bovinocultura, estavam corretos, inclusive se aplicavam, de certa forma, como uma luva na pecuária, em todo o sistema produtivo da bovinocultura produzido aqui no Brasil. E eu estranhei, e aí fui atrás para descobrir o que estava, quem tinha feito essa denúncia de fake news ou algo do gênero. Descobri que era a Australian Associated Press, uma rede de mídia australiana, e que, na realidade, remetiam a um artigo de opinião que eles tinham publicado, da autoria deles, no próprio site. Então, algo assim que não tinha nenhuma comprovação científica, mas que, na realidade, digamos assim, estavam simplesmente repetindo algo que a gente ouve seguido dos concorrentes brasileiros no agronegócio, concorrentes mundiais, e que fica barrando essa ascensão que tem tido a nossa produção e a nossa exportação de produtos agropecuários. Professor, para a gente contextualizar, o senhor tratava nessa postagem que fez no seu perfil nas redes sociais sobre dados da emissão de metano e do sequestro de carbono que tem a pecuária brasileira, tá certo? Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais, inclusive sobre os dados que o senhor postou, para que a gente possa contextualizar aqui para a nossa audiência que tipo de informação foi essa que foi censurada. Basicamente, tratava da questão do sequestro de carbono e do sequestro em comparação à emissão de gases de efeito estufa, principalmente o metano, através das flatulências e eructações das vacas. Mas o que acontece? Houve um primeiro momento do painel internacional de mudanças intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, um relatório que era o The Long Shadow, que tratava exatamente da situação em que se pretendia aferir a pecuária como um dos principais emissores de gás de efeito estufa. Porém, depois, em 2019, houve outro relatório do mesmo IPCC, o Climate Change and Land, em que eles pegaram e chegaram a uma constatação contrária. Se deram conta de que aqueles dados que eles estavam trazendo e estavam admitindo como sendo constantes em todo o mundo eram baseados na pecuária exercida, principalmente
nos Estados Unidos e na Europa, coisa que não se aplica à pecuária que é realizada em outros lugares do mundo, normalmente no Brasil. Até porque, se nós formos fazer uma constatação, o ser humano não consegue digerir, ele não consegue se alimentar de pasto, de forragem. Então, aquilo que não é grão, o ser humano não consegue absorver, não consegue se alimentar. Mas as savanas, as estepes, principalmente, a cobertura vegetal de pasto no mundo é predominante. Dentro dessa perspectiva, se nós queremos manter uma preservação dessa vegetação, na realidade, nós nos damos conta, cientificamente, de que a melhor forma de preservar isso é exatamente através da pecuária. Por quê? Porque a pecuária, ao fim e ao cabo, ela acaba podendo, claro, dentro das conformidades que poderiam ser geradas, produzindo carbono neutro. Então, se nós formos examinar, há um estudo, inclusive, da Embrapa, a pesquisa PECOS, em que ficou constatado que em determinados locais, em determinados biomas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, no bioma Pampa, a produção de gases de efeito estufa, e aí inclui também, até inclusive, não só na questão de alimentação através de pasto nativo, mas também de pastagem cultivada, e aí nós vamos ter a produção também de carbono, utilizada, por exemplo, na semeadura, na adubação, através dos tratores, de implementos agrícolas. Tudo isso somado nunca chegaria àqueles patamares que foram trazidos pelo IPCC. E aí entra uma situação fundamental. A pecuária brasileira, de 2019 para cá, ela cresceu em 180%. Isso é um resultado muito significativo, principalmente porque não só ela cresceu, como, inclusive, ela aumentou a sua produtividade, porém, sem aumentar o espaço físico utilizado, a extensão de terra utilizada. Essa extensão praticamente continua a mesma. Ou seja, houve, ao fim e ao cabo, preservação, inclusive, dessa extensão. Mas aí a gente se questiona, por que esses países estrangeiros que competem na produção no agronegócio agem dessa forma em relação ao Brasil? Bom, porque o Brasil, analisando de uma maneira não ufanista, ele tem uma posição geográfica, ele tem uma posição de extensão de terra absurdamente vantajosa em relação aos, no mínimo 5, mas talvez até 10 maiores países do mundo em termos de extensão territorial. Sim. Por quê? Se, por exemplo, nós formos analisar na Rússia, no Canadá, nos Estados Unidos, na Índia, na Austrália, todos eles apresentam algum problema grave para a produção agropecuária. Na Rússia, Estados Unidos, Canadá, na Argentina também, eles têm, durante o período do inverno, neve. Fato que não acontece aqui no Brasil. Se nós formos pegar, por exemplo, a China e a Índia, o Cazaquistão, a Austrália, eles têm um sério problema em termos hídricos. Questão que aqui no Brasil a nossa reserva hídrica é invejável. Não há outro país que tenha tantas condições somadas como nós temos aqui. E aí entra a questão da preservação. Porque, muito embora o CAR tenha sido, digamos assim, de certa forma, tenha recebido uma certa resistência do produtor rural, o CAR, na realidade, acabou gerando algo que, muito bem trabalhado, pode vir a se tornar uma vantagem imensa em termos de expansão do agronegócio brasileiro. Por quê? Se nós formos analisar as unidades de conservação desses 10 maiores países do mundo, nós vamos verificar que o Brasil tranquilamente preserva no mínimo 3 vezes mais. Se nós formos considerar as unidades de conservação, os parques nacionais, se nós formos considerar as áreas públicas nesses 10 países do mundo que preservam, então, portanto, essas áreas,
não só se pode utilizar essas áreas, aqui no Brasil tem algumas determinadas áreas que simplesmente não podem ser tocadas pelo ser humano. Exatamente. Não há um ingresso de nenhuma atividade econômica nessa situação. E aí o que acontece? Aqui no Brasil, o nosso território, que é quase continental, nós ocupamos cerca de mais de 6%, 6,3% da área do planeta. Mas nós preservamos algo que, nesses 10 países, entra numa média de 11%. No Brasil, nós preservamos, somando a área pública com a área privada, que nos outros países muito pouco se modifica, para 66,3%. É uma diferença brutal. Mas aí eu pergunto, qual desses países, em termos legislativos, em termos de resistência dos produtores rurais, ia aceitar que, em determinado bioma, uma porcentagem, que vamos utilizar a mínima aqui do Brasil, 20%, fosse simplesmente negado que tu pudesse produzir amplamente naquela área? Claro. Tranquilamente, e isso nós vemos protestos na França, torto e direito, haveriam gritos por todos os lados. Exatamente. Só que isso não é mostrado. E esse é o grande problema que nós temos aqui no Brasil. Porque o que acontece? Primeiro, não se conhece o grau de preservação que nós temos. E segundo, por não ser conhecido, muito menos é reconhecido mundialmente. E aí abre vaza para esse tipo de situação. Mas o pior de tudo é que, infelizmente, algumas ONGs mal intencionadas, alguns ambientalistas, misturam uma questão ideológica e aí acabam dando munição para nos balharem, digamos assim. Isso é algo muito preocupante, porque, na realidade, nós preservamos nós temos um nível de preservação absurdo, e isso quem está dizendo não somos nós brasileiros. Isso estão nos relatórios da ONU, que era um grande crítico brasileiro. Hoje em dia, eles não estão mais tecendo essas críticas. Então, sempre houve essa situação. E nesse último relatório que eles constataram, eles disseram exatamente o contrário. A interpretação é de que o brasileiro não só produz com segurança alimentar, como tem diminuído o desmatamento, como tem produzido mais em menor área e tem respeitado a questão dos recursos hídricos. Então, tudo isso não é vinculado na mídia. Nós não fazemos a propaganda certa que deveríamos fazer. Então, nós temos que fazer por merecer isso. Isso Só que o que acontece? Esses países que são concorrentes estão com um enorme receio porque estão vendo um gigante que está se levantando. E essa circunstância incomoda. E aí eles começam, dentro daquilo que é o que eles podem fazer, tentar produzir mais, que seria algo, digamos assim, honesto para se fazer, e tem aquela questão em que há uma desonestidade intelectual, em que eles acabam por denegrir a imagem brasileira. Então, isso é algo que nos preocupa bastante enquanto pesquisadores, enquanto pensadores do agronegócio, né? O senhor coloca essa questão dos diferenciais e das vantagens que o Brasil tem frente aos seus concorrentes, como a União Europeia, países da União Europeia, a Austrália, os Estados Unidos, e dessa forma fica bem claro, professor, por que uma atitude como essa, uma movimentação como essa, acaba chegando por parte de países como estes, né? O senhor citou esse crescimento de 180% da pecuária brasileira de 2019 para cá. Se a gente vai buscar dados um pouquinho mais para trás da Embrapa, a gente vai ver que de 1990 a 2015, nós reduzimos a área utilizada para pecuária em cerca de 40%, enquanto a nossa produtividade pecuária aumentou mais de 200%. Professor, o senhor que é um pensador do agronegócio, como acabou de colocar, onde o senhor imagina que está a dificuldade de comunicação
nesse momento? A gente está falando aqui, nessa entrevista, sobre pecuária, mas a gente sabe que a desinformação sobre a nossa produção vai muito mais além. Onde é que está a dificuldade, professor? Recentemente, a gente viu, por exemplo, a questão dos incêndios no Pantanal serem completamente colocados sobre os ombros dos pecuaristas que estão ali, sobre pantaneiros que melhor conhecem aquele bioma do que ninguém. Onde que o senhor acha que está essa dificuldade de comunicação, professor? Nós temos um problema que é bem complicado. Aqui no Brasil, há um enorme ato, como é que eu vou dizer, um buraco imenso na comunicação entre o produtor rural e o consumidor. Na verdade, isso aprendi com o meu orientador, o professor Júlio Barcelos. O grande problema é que o fluxo de informação ele vai ao contrário do fluxo de produção. Então, no momento em que o consumidor denota uma determinada necessidade ou denota uma determinada dúvida, ele precisa de um esclarecimento, isso passa por toda a cadeia produtiva até chegar no produtor. O último que recebe essa informação ou esse questionamento é exatamente o produtor rural, no caso o pecuarista. Então, às vezes, como se fosse, antigamente a gente brincava, quando criança, daquele telefone sem fio, e aí ficava passando a palavra, e às vezes a palavra ficava até engraçada, porque não era mais aquela mesma que tinha sido dito no primeiro, no idealizador, no primeiro da fila. Mais ou menos acontece assim essa situação, se nós formos analisar de uma maneira bem prática. Por quê? Porque esse fluxo de informação, ele acaba abrindo guarda para que haja desinformação ou produção de informações enganosas, produção de informações mal intencionadas e, às vezes, questões de opinião, e aí é aquela situação. Nós precisamos, sim, buscar a verdade, mas eu sempre tento, nas nossas pesquisas, buscar a verdade que não seja a minha verdade. A verdade baseada em fatos, baseada em dados científicos, claro, baseada em situações em que eu possa provar e replicar. Porque não adianta eu pegar algo que alguém falou, que alguém estudou, e me agarrar naquilo de uma maneira em que eu não interprete ela como um todo e só propague aquela verdade que me convém. Então, na verdade, inclusive, eu estou fazendo algo que vai contra o que deve ser transmitido pela academia. Inclusive, mas aí entra... Fala, inclusive, essa colocação das redes sociais, no momento que o senhor foi censurado com a acusação de divulgar dados falsos, o que é ainda mais sério, o que mostra que realmente não há um comprometimento com a verdade nesse momento, né, professor? Perfeitamente. No momento da censura, eu me refiro. Claro, não, perfeitamente. Por quê? Porque o Instagram aceitou uma determinada denúncia desse veículo de informação australiano, sim, como sendo verdadeira, baseada em um discurso de opinião. Então, mas como assim? Não se pode, eu não posso simplesmente dizer algo e que eu não possa provar, que eu não possa replicar essa informação em uma outra pesquisa parecida. Então, vamos tomar, por exemplo, uma situação que é muito... que escancara essa circunstância. Por que a pecuária é tão atacada pelos ambientalistas? Por uma simples questão. Há um discurso de uma dieta um tanto quanto esdrúxula, pretendendo que a população consuma menos carne bovina. E nisso há ataques que envolvem a questão de bem-estar animal, quando, por incrível que pareça, a Organização Mundial de Saúde Animal já constatou, já há pesquisas nesse sentido, e inclusive elogiou o Brasil pela legislação que nós temos. Porque a legislação brasileira,
é de vanguarda em termos de proteção aos animais. Tanto que, inclusive, está constitucionalizado. Então, imaginem falarem contra a questão do bem-estar animal, quando aqui a nossa legislação é uma das mais severas e é uma das mais protetivas. Então, algo está mal. Porque todo mundo parte do pressuposto que os bois são maltratados. Então, há um lapso nessa informação. Outra questão é a questão do desmatamento. Por exemplo, alguém que vá comprar uma peça de carne na Europa, na gôndola vai ver uma que está da Argentina, outra do Uruguai e outra do Brasil. Digamos que essa brasileira seja proveniente, vou fazer um exemplo exagerado, mas que seja proveniente do Rio Grande do Sul, de Bagé, fronteira com o Uruguai, que está no bioma Pampa, mesmo bioma de todo o Uruguai e de boa parte da Argentina. Ou seja, a produção é muito similar, Sim. bem diferente daquela que é produzida no resto do Brasil, até por uma questão de raças, uma série de outras circunstâncias climáticas e tudo mais. Mas o que acontece? Essa carne que foi produzida em Bagé, ela é refugada pelo consumidor europeu, porque assim, não, se essa carne aqui é brasileira, ela está produzindo desmatamento. Está desmatando a Amazônia. Mas como assim? Sim. Bagé fica a 2.000 quilômetros de distância da ponta mais perto da Amazônia. Não existe como um pecuarista de Bagé pretender, na atividade que está exercendo em Bagé, atingir de alguma forma a Amazônia. Mas essa é a história que é contada. Essa é a história que é replicada em diversos lugares do mundo. E que tem um alcance tremendo, professor. Inclusive, está rodando pelas redes sociais 2 vídeos que me chamam a atenção. Um sobre a questão da exportação de animais vivos pelo Brasil, que utiliza ali imagens que, segundo especialistas, também não são referentes à exportação brasileira de animais vivos. A gente, inclusive, está debruçado em cima disso, apurando mais sobre isso. E um outro falando com uma influenciadora digital, enfim, falando sobre como a soja é destruidora para esse país e para a sua população. E a gente observa que a todo momento a gente tem que ficar se justificando. O produtor brasileiro, seja pecuarista, seja sojicultor, seja produtor de algodão, seja produtor de aveia, ele toda hora tem que ficar se justificando. Né? Como a gente transpõe essa barreira, professor? A comunicação educativa é um caminho e a gente parar de reagir a esse tipo de coisa ou não dá? A comunicação reativa vai ter que ser ainda um caminho utilizado, ou senão essas mentiras vão ganhando cada vez mais corpo? Carla, isso é uma opinião minha pessoal, mas eu sei que tem diversos colegas que comungam com isso. Eu tenho 2 pontos que, para mim, são elementares em relação a essa situação. Primeiro, quando tu fala em ser reativo, tens toda a razão. É um verdadeiro absurdo o produtor rural brasileiro, hoje em dia, ainda estar respondendo no contra-ataque. Nós precisamos propagar todo esse preservacionismo, todo esse esforço hercúleo que nós estamos fazendo para aumentar a nossa produção e aumentar também, como tem acontecido e dado resultado, as nossas exportações. Então, eu tenho convicção de que sim, nós precisamos parar de reagir e tomar a frente para propagar informações verdadeiras baseadas, como eu disse antes, em fatos e dados que tenham sido comprovados em pesquisas robustas, sim, pesquisas científicas robustas, para que se possa confirmar de uma maneira irrefutável essas afirmações que estão sendo alegadas. Mas, em uma determinada audiência pública, na qual pretendiam discutir, debater e chegar a uma proibição na exportação de gado vivo aqui no Rio Grande do Sul, em 2018, eu sei qual é o vídeo a que tu te referes,
eles fizeram algo mais ou menos parecido. Eles colocaram imagens extremamente violentas, imagens que qualquer um ia ficar desagradado de assisti-las, com um mugido intermitente durante 5 minutos. Uhum. E isso chama a atenção de qualquer um. Claro. Quando me foi dada a palavra, eu disse assim, olha, tranquilamente aqui, tanto quem é ambientalista, quanto todas as ONGs que estão presentes, todos aqueles políticos que estão, digamos assim, contra o setor primário e que estão pretendendo retirar a possibilidade de livre mercado, no caso, para a exportação de gado vivo, e, inclusive, todos os pecuaristas que estavam presentes naquela audiência pública eram contrários àquela situação. Nenhum de nós, em sua consciência, iria pretender propagar a crueldade. Claro. Até porque o produtor rural sabe, o pecuarista sabe, que os maus tratos induzem improdutividade. Ele próprio vai perder dinheiro com isso, então seria uma burrice maltratar os animais. Agora, naquele momento, eu lancei uma ideia. Digamos que eu pensasse tão somente as imagens do Neymar, na última Copa, aquilo em 2018, em que eu só repetisse as quedas a cada falta que ele tinha. Ninguém ia acreditar que o cara era um craque. Então, as imagens, elas são impactantes? Sim, são. Agora, essas imagens, elas têm que estar dentro de uma conotação e, necessariamente, se tem que dar a fonte dessas imagens. Sem dúvida. Porque nós não sabemos de que país são essas imagens que estão sendo vinculadas, nós não sabemos em que circunstâncias são essas situações, e o pior, a exportação de gado vivo, ela é baseada aqui no Brasil, e isso eu posso dizer categoricamente, porque foi o tema da minha dissertação de mestrado. Aqui no Brasil, 99% das exportações de gado vivo são para países de religião predominantemente muçulmana. Para que esses animais venham a ser terminados, engordados e abatidos segundo os rituais halal. Bom, a premissa principal do ritual halal é um respeito ao animal. Muito embora haja a degola, diferentemente daquilo que muita gente pensa que seja o abate humanitário, e a degola da forma que é feita, ela não é cruel, aliás, ao contrário, o respeito é tão grande ao animal que vai ser abatido, que não só esse animal não pode estar com fome nem com sede, muito menos maltratado, não pode ser um animal que eles consideram mutilado, como seria, por exemplo, o terneiro castrado. Então, ele tem que estar plenamente saudável. A faca, por exemplo, só que vocês tenham uma ideia, não pode ser afiada na frente desse animal, porque eles consideram que seria um desrespeito. Então, essa pretensão de que aquelas cenas horrorosas, com uma sangueira absurda, os animais levando marretadas, ela não condiz com a realidade do que majoritariamente é feito na exportação de gado vivo. Muito, tão pouco, aquelas situações em que os navios estão afundando e os animais estão se afogando. Isso, financeiramente, seria um absurdo. Então, pegam imagens pontuais e afirmam como se isso fosse uma verdade generalizada e que acontecesse na sua maioria. Isso é um verdadeiro absurdo. E, professor, é importante que a gente pontue aqui que quando a gente traz esse tipo de informação para a imprensa, embora nós não sejamos a grande mídia, mas nós temos um alcance considerável, né? Nós somos acessados em mais de 100 países e temos uma audiência de qualidade, né? E temos uma audiência nichada. Então, nós falamos para os profissionais do agronegócio, mas obviamente que a nossa informação acaba indo mais além do que as fronteiras ali do agronegócio. É importante que a gente pontue aqui que a gente, em determinado momento, a gente precisa lembrar as pessoas que nós não estamos dizendo que o agronegócio não tem problemas, assim como outros setores da economia deste país não têm problemas. Então, o desmatamento ilegal ainda acontece e isso não são produtores rurais, são criminosos.
o maltrato aos animais acontece, não são produtores rurais, são criminosos. Não sei se o senhor concorda comigo nessa situação, mas é importante a gente lembrar que em nenhum momento a gente deixa de falar que o setor tem problemas, e os problemas precisam acabar, como acontecem em outros setores. O que a gente está dizendo aqui é que, majoritariamente, o agronegócio brasileiro é um setor responsável. O senhor concorda comigo nessa situação? Concordo plenamente, Carla. Mas, antes de mais nada, quero dizer para vocês que não se subestimem. Exato. O programa de vocês, o canal de vocês, ele tem muita qualidade, principalmente porque, até quando me convidaram, eu fiquei contente, porque vocês, acima de tudo, têm essa preocupação com a verdade. Então, isso eu acho que é fundamental. Porque tapar o sol com a peneira e dizer que problemas não há, isso não é omitir, isso na realidade é omitir a verdade. Sim. Não é trabalhar em cima do que realmente existe. Porém, eu posso te garantir, a legislação brasileira, desde a sua construção, desde o ordenamento jurídico infraconstitucional, tem previsão, é muito protetiva, uma das mais protetivas do mundo em relação aos animais, e muito preservacionista, tanto que essa Constituição de 88 tem o apelido de Carta Verde. Não é de Valde, como a gente diz lá fora. Não é sem motivo isso. O que acontece? Existem problemas? Claro que existem. Tem que ser resolvido, sim. Em toda e qualquer profissão, em toda e qualquer atividade, existem desvios. O que nós precisamos é conseguir, na realidade, conter esses desvios e punir, desde que haja o devido processo legal, dentro das formas da lei, de uma forma rigorosa, para que isso seja evitado. Para que tu tenhas uma ideia, um dos grandes problemas que nós temos para investimento de estrangeiros aqui no Brasil é exatamente a nossa insegurança jurídica. Mas por que isso? Porque aqui, às vezes, a gente fica assombrado por decisões de cunho ideológico, que vão contra a Constituição, que vão contra o ordenamento jurídico e que relativizam, por exemplo, a questão da propriedade privada, relativizam, por exemplo, a questão do bem-estar animal, a questão dos enfrentamentos em relação às mudanças climáticas. Tudo isso tem que ser esclarecido, e aí entra com muita força uma responsabilidade enorme, imensa, da nossa academia brasileira em apresentar estudos viáveis, em apresentar pesquisas muito bem embasadas, para que a gente possa chegar para um juiz, para um ministro do STF e dizer para ele, olha aqui, ó, tal situação não é bem assim. Nós precisamos mostrar, tanto para o Poder Judiciário, quanto para o investidor estrangeiro, mas também para o nosso consumidor brasileiro, sim, que a situação, na realidade, não é essa. Sim. O que acontece na esmagadora maioria não é isso. Mas o que acontece? Como existe esse grande hiato na comunicação entre o campo e a cidade, se dá brecha para a entrada da desinformação. E a desinformação provocada intencionalmente. Então, isso que é o grande problema que nós temos. Professor, eu lhe agradeço muito pela companhia conosco aqui no Notícias Agrícolas nessa quarta-feira. Para nós foi um grande prazer recebê-lo. Todo entrevistado que chega, né, com essa intenção de educar as pessoas é muito rico, né? E para mim, como jornalista, também é muito importante ajudar a trazer espaço para essas informações e para situações como essa que o senhor viveu, dessa censura da verdade. Isso é muito sério e a gente está sempre de portas abertas aqui para continuar divulgando as suas pesquisas, os seus pensamentos, as suas ideias e, certamente, a sua vontade de levar a verdade à frente. Professor, mais uma vez lhe agradeço muito pela companhia aqui no Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim foi uma honra e quando precisarem aí eu estou plenamente à disposição.
Se tu me permite, À vontade. eu só vou dizer uma frase que eu considero que é fundamental. É uma frase do Albenir Cherubini. Outro grande pensador do agro. Exatamente. Colega e amigo agrarista que prezo muito. Ele sempre diz que a propriedade rural ela não é uma unidade de conservação. Muito embora ela preserve, ela, antes de mais nada, ela precisa cumprir o seu caráter econômico, até para que possa suprir os 3 pilares da sustentabilidade. Dr. Albenir Cherubini é outro grande pensador do agronegócio brasileiro, grande parceiro também do Notícias Agrícolas. Muito bom o senhor trazer ele também para a nossa conversa, que eu tenho certeza que ele está acompanhando. Mais uma vez, professor, muito obrigada e certamente estaremos juntos mais vezes aqui no Notícias Agrícolas, numa situação, como o senhor falou, né, no começo, pena que é uma situação meio ruim, mas a gente sempre acha um caminho bom para concluir aqui a conversa, que é o caminho da verdade e da informação responsável. Obrigada, viu, professor? E parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Até mais. Agradeço. Obrigada, professor. Até logo. Bom, senhoras e senhores, professor Alexandre Valente Celistre conosco nesta quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas, depois de ter sido censurado pelas redes sociais ao dar dados sobre a pecuária brasileira, a emissão de metano e o sequestro de carbono. Dados ali embasados em pesquisa, estudo, dados comprovados cientificamente, mas que não foram aceitos pelos nossos concorrentes, que denunciaram a postagem do professor, que foi retirada do ar por essas redes sociais. Então, a gente está aqui acompanhando. Ali estão dados postos também pelo professor Alexandre, e eu quero convidar vocês, na sequência, eu vou deixar depois, junto desse vídeo, se você está chegando agora nessa entrevista, já a íntegra vai estar disponível para você no Notícias Agrícolas, eu vou deixar junto um episódio do podcast Conversa de Cerca com o doutor Francisco Beduschi, né? Ele é um executivo da National Wildlife Federation, uma ONG bastante responsável, bastante focada em levar dados reais sobre a pecuária brasileira. E um estudo feito por essa ONG mostra que a pecuária brasileira pode crescer 5 vezes mais com o apoio no aprimoramento da produtividade e da sustentabilidade. E esse estudo também embasado em pesquisa, dados científicos, dados comprovados, mostram que a gente não precisa continuar avançando com a pecuária brasileira tendo que abrir novas áreas. A gente consegue fazer isso com a área que nós já temos. Inclusive, a gente vem reduzindo a nossa área de utilização da pecuária justamente em função da tecnologia do estudo e da produtividade aprimorada. Vale a pena acompanhar essa entrevista também que nós fizemos com o Dr. Francisco e mais do que isso, se você quer saber mais sobre a pecuária brasileira, você pode ainda procurar mais sobre a pesquisa e o projeto Carne Carbono Zero, carbono neutro. Agora não vou me lembrar exatamente o nome, mas é Carne Carbono Neutro, é uma marca conceito da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que justamente corrobora com todas essas informações. Então vale a pena se informar e continuar propagando a verdade. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.